Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Livre Café. Hoje nosso assunto aqui é Simone de Beauvoir, Mulher Desiludida, um livro que eu li aqui no Kobo pro Leia Mulheres aqui de Sorocaba. Este livro contém 3 contos sobre 3 mulheres diferentes, mas com algumas características em comum, e a gente vai conversar sobre esses 3 contos de um jeito mais genérico, para eu não contar muito sobre cada um desses contos e também não deixar surpresas que são interessantes, apesar de tristes, escapar aqui no meio dessa resenha desse vídeo que eu tô fazendo. A Simone de Beauvoir colocou aqui então 3 contos com 3 mulheres diferentes, mas essas mulheres elas têm algumas coisas em comum, né? Então, por exemplo, a gente vai ter o primeiro conto que chama A Idade da Descrição, o segundo conto que chama Monólogo e o terceiro conto que chama mesmo A Mulher Desiludida, que dá o título ao livro. A Idade da Descrição é uma mulher que ela vai ter ali várias considerações a fazer sobre a vida dela, sobre a família dela e principalmente sobre o filho dela. É por meio do filho dela que cria um universo ali muito ruim, de sentimentos ruins que ela está sentindo, porque ele tem opiniões políticas diferentes da dela e também decide trilhar o caminho profissional de um jeito muito diferente que ela não imaginava. Então eu fiquei pensando, né, nesse conto. Como eu não sou mãe, eu acho que eu não consigo explicar ele muito bem, mas é aquela sensação do filho criar asas e sair para o mundo e a mãe ficar ali naquela angústia, né, e de quando algumas expectativas que você tem em relação ao seu filho acabam não se realizando. Isso é muito comum, né, principalmente em profissões, né, geralmente os pais querem que os filhos façam X faculdade, daí ele vai lá e faz algo totalmente diferente. Então tem um pouco desse sentido no conto. E o que é interessante é que você vai perceber certas nuances nele que não deixa o conto assim meio bobo, sabe? Disso ser uma preocupação banal dela. Não, porque você vai saber de situações muito pessoais da personagem, né? Então você vai ter ali uma confusão dos sentimentos dela e realmente uma profundidade muito forte na relação familiar dessa mulher a partir dessa transformação do filho dela. No segundo conto, eu acho que ele é o mais pesado por conta do que acontece de fato com essa mulher. Ele chama Monólogo, esse conto, e ele é um fluxo de consciência. Você tá dentro da cabeça de uma mulher que está muito mal, mas assim, não é porque aconteceu alguma coisinha leve, aconteceu algo muito grave na vida dela, ela teve uma perda muito profunda na vida dela, então você vai junto com ela de um jeito um pouco confuso. Acho que se você não tiver uma familiaridade ali com o fluxo de consciência, você vai achar o conto meio estranho, mas você vai fazer esse mergulho, né, por essa dificuldade que a gente tem em aceitar certos tipos de situações, né, e esse monólogo, ele só tem isso de conteúdo, né, então é essa conversa interior da mulher com ela mesma. Já o terceiro conto, A Mulher Desiludida, ele talvez seja o conto mais complexo porque você fica com a personagem por um período maior de tempo, né? Então, assim, a questão do tempo na Mulher Desiludida, ele é mais longo do que dos outros, né? As ações, no primeiro, somente as ações são mais rápidas, no segundo é um universo muito interior, então a gente nem conseguiria falar muito sobre esse aspecto da ação, da história, mas no terceiro você tem uma linha, né, mais simples de você analisar o conto. A Mulher Desiludida é um conto sobre uma mulher que descobre que o marido está traindo ela com outro. O marido conta pra ela e ela tenta conviver com aquilo de alguma maneira. Então ela vai ter embates também pessoais das vivências dela, né, nessa situação muito profundas, e você vai sentir muita raiva nesse conto, isso eu posso dizer. Enfim, são 3 contos distintos então, mas os 3 têm protagonista mulher. Essas 3 mulheres têm coisas em comum, mas também têm diferenças, né? Em comum, eu acho que é então essa situação difícil, por elas serem todas mulheres maduras, né? E estão passando por um momento ali conflituoso da vida delas. De diferença, o que eu percebi assim a princípio, acredito que tem mais, muito mais com certeza, é que a primeira mulher, o mundo dela não desaba de uma maneira tão completa quanto das outras duas. Por quê? Porque ela tem profissão, então assim, ela tem um tipo de liberdade. O núcleo familiar não é
único meio de felicidade da vida dela. Ela tem uma vida própria, ela tem uma certa independência, né? Uma certa liberdade. Agora as outras duas mulheres do conto monólogo e da mulher desiludida, a partir do momento que a família delas, né, passa por uma situação muito delicada, o mundo acaba, elas ficam numa situação assim muito complicada, de depressão, de tristeza, desorientadas, confusas, enfim. Então esses três contos possuem essas mulheres fortes, cada uma à sua maneira, né? Mas a gente vai vivenciar esses momentos de fraqueza, esses momentos de desorientação dessas personagens, o que é interessante também. É importante a gente frisar que tem um elemento aqui nesses contos também, que é a solidão. É a solidão e também as três fazem reflexões em relação à idade delas, né? Então são mulheres maduras e elas estão pensando ali sobre os aspectos da vida, né? Aquele lance de pensar no passado e repensar algumas coisas da vida. As três fazem isso e você percebe uma solidão, né, nelas. O conto do meio, como é um monólogo, você não tem, né, tantas interferências, mas nos outros contos, por mais que as duas personagens conversem com outras pessoas, que exista um diálogo, elas estão numa situação de solidão, porque o que elas sentem é algo muito pessoal e que não é possível dividir com o outro, né? Então você tem esse aspecto da solidão muito forte que vem junto, né, com esses questionamentos da idade e tal, do envelhecimento, e é isso é feito, a Simone de Beauvoir, ela faz isso de um jeito assim muito bonito, sabe? Eu achei muito interessante, assim, muito maduro também. Uma coisa que me incomodou também neste livro é a questão do título, A Mulher Desiludida. No francês, o original, né, a palavra desiludida é outra palavra. Eu vou colocar aqui na tela e não vou nem tentar pronunciar porque eu não sei como que pronuncia, se é rompou, rompiu, sei lá como que fala esse negócio. Enfim, essa palavra significa mulher quebrada, significa mulher destruída, né? Em inglês, eu achei ótimo o título em inglês. O inglês tá The Woman Destroyed. Eu acho que combinou perfeitamente, porque, cara, não é mulher desiludida, é mulher destruída, mulher acabada, mulher quebrada, mulher, mano, fudeu a vida dela inteira, entendeu? É esse negócio. Então, esse lance de colocar no título brasileiro, sabe-se lá por quê, né? Às vezes o tradutor achou que assim combina mais, às vezes a editora achou que assim ia vender mais, enfim. São vários aspectos que eu também não conheço o suficiente para poder falar. Mas a mulher desiludida fica uma coisa meio romântica, sabe? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então esse título me incomoda um pouco. Me incomoda também porque, se tratando de Simone de Beauvoir, que é uma escritora feminista, que é uma filósofa também, né, da linha do existencialismo, você colocar o desiludida também enfraquece essa questão do existencialismo. O existencialismo, ele tem essa tendência de analisar o indivíduo, né? E a partir de uma confusão, uma desorientação desse indivíduo, algo acontece, né? Então tudo fica centralizado na pessoa, né? Nas ações, no sentimento, nas vivências, e isso vai criar uma situação ali, né? Tô falando em linhas gerais, mas é mais ou menos essa linha aí do existencialismo. Então, colocar desiludida, não sei. Eu acho que o que de verdade esse livro passa, sendo muito além da desilusão, como eu falei, da mulher destruída, da mulher, né, que ferrou toda a vida de vez e já era, esse livro aqui ele se torna importante e principalmente profundo, porque as três personagens aqui que a Simone de Beauvoir criou são personagens que representam a mulher moderna, né? Ele foi escrito no século XX, mas também representa a mulher moderna do século XXI, porque são mulheres que a partir dessa vivência, né, desse existencialismo de cada um, elas conseguem trilhar por caminhos muito específicos e profundos, sabe? Um tipo de transcendência, assim, eu acho isso maravilhoso, sabe? Então são mulheres que estão à beira do abismo, né? Elas sofrem, mas ao mesmo tempo elas estão vivenciando ali coisas importantes para o desenvolvimento delas mesmas, acho que por mais que elas não tenham consciência disso. Enfim, eu gostei muito de ler, tem resenha lá no blog também, então se vocês quiserem acessar é só clicar no link que está aqui embaixo. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!